Muito boa noite a todos, nossos amigos da Vinha de Luz, os evangelizadores, né, os evangelizantes que também assistem, os nossos trabalhadores, amigos, simpatizantes que estão acompanhando, né, esse trabalho de estudo, que é um trabalho, né, de bate-papo, trabalho onde a gente faz uma pequena entrevista com algumas pessoas, né, do departamento, da casa, principalmente, dirige ou da casa, né, foram convidados para falar sobre algum tema específico. Então, a gente já está hoje no nosso quarto encontro, já tivemos os outros encontros, e é bom sempre a gente reforçar e relembrar para o pessoal que esse trabalho, ele é lançado, né, no canal do YouTube da Vinha de Luz, mas a cada 2 semanas. Né? Então, é lançado um domingo, dá uma pausa no domingo, no outro domingo a gente lança novamente. Tá? Então, já tivemos esses 3 anteriores, esse é o quarto, e sempre folgando um domingo. Né? Domingo, pula um, outro domingo e assim por diante. E nós temos já uma escala até o final do ano, com alguns evangelizadores, alguns convidados também, que não são do DIGE, mas tem uma ligação com o DIGE, né, para fazer abordarem assuntos pertinentes à doutrina ou assuntos que a doutrina podem ser abordados pela doutrina. A gente tem uh, algumas características desse trabalho, né? Só relembrando que no início a gente começou entre 20 e 30 minutos, depois o trabalho foi se estendendo, que é bom, porque isso vai surgindo assunto, e agora a gente vai tentar manter entre 30 e 40, né? Claro que tem exceções, a gente, né? Mas a gente só para o pessoal ficar sabendo, assim, como é que tá, como é que é o trabalho, né? Para daqui a pouco, olha lá, um trabalho muito grande, outro um pouco menor, mas não tem uma rigidez, mas é entre 30 e 40 minutos a gente vai tentar manter assim. Certo, gente? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que é o Conte Mais. E temos como convidado, né, convidada, melhor dizendo, a Eliane, né, que é a nossa colega de evangelização, trabalha na evangelização da Vinha de Luz, né, trabalha agora atualmente com a evangelização de bebês, trabalha também no ESD, né, como assessora, né, trabalhando na questão da documentação, muito importante esse papel, esse trabalho, e está conosco já há algum tempo na evangelização e hoje vai falar sobre o Conte Mais. Então, eu queria que a Eliane se apresentasse, falasse alguma coisa, Eliane, antes da gente começar com o nosso trabalho, nossas questões. Tá Boa certo. noite. Boa noite, então. Obrigada, Carlos. Não preciso apresentar muito, porque você já me apresentou, né? Já todo o caminho aí da vinha de luz que percorri já foi apresentado. Então, só quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né, sobre esse programa aí que eu conte mais um pouquinho da história dele. É, legal. Então, assim, Eliane, a primeira questão que eu te pergunto é o seguinte, conte mais, né? Para quem não conhece, né, já ouviu falar, talvez, Conte Mais, mas não sabe exatamente o que é o Conte Mais, o que é o projeto Conte Mais. Então, eu queria te perguntar justamente isso, esclarecesse para nós, dissesse para nós, né, para aqueles que não conhecem, e até mesmo para aqueles que já conhecem, mas talvez não saibam alguns detalhes, né, o que é o projeto Conte Mais? Fala para nós, por favor. Vamos lá. Primeiro, uma coisa bem interessante, que não é mais um projeto, conte mais, ele é um programa. Por que é um programa? Porque ele tem dentro dele, né, ele iniciou por um projeto, mas ele foi crescendo tanto que ele virou um programa. E dentro dele tem vários outros projetos, tem a educação de sentimentos, tem a parte de contação de história, que é o principal dele, né, que foi como ele surgiu, né, que todo mundo conhece, né, dos livros de contação de histórias. Mas existem vários outros projetos, tem uma parceria com a Lei Rouanet também, com a livraria da Francisca Spinelli, né? Tem também, deixa eu ver aqui, que eu fiz uma colinha. Tem agora o Conte Mais Online, o Conte Mais em Casa. Então, tem vários outros projetos dentro do programa Conte Mais. E o programa Conte Mais, ele envolve essa parte da educação de sentimentos, né? Emocional, né? Da criança e da juventude, através da contação de histórias, né? Brincando, incentivando o brincar, incentivando a leitura, a escrita, né? A criatividade. É por aí que vai.
Ah, legal. É bom saber, né, que normalmente a gente fala projeto Conte Mais, mas agora realmente tô falando, né, realmente tem muito mais sentido um programa Conte Cresceu. Mais. É, exatamente, cresceu, né, já é uma coisa consolidada, né, e é interessante isso, é bom a gente saber disso, né, eu particularmente já falava também programa Conte Mais, mas realmente, né, programa Conte Mais. E aí eu queria te perguntar também, então, já que a gente está falando essa questão do programa Conte Mais, né, do Conte Mais, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre quando surgiu o Conte Mais, por que que ele surgiu, qual o objetivo dele, né, de quem foi essa ideia, de onde surgiu essa ideia, né? Então, comentasse um pouquinho sobre isso, a origem do programa, quem criou do programa, né? No programa na época, né? Quem criou, como surgiu, por que surgiu, né? Qual o objetivo do programa da época, né? Uma história bem interessante, assim, que ela vem lá, hoje até assistindo a atividade do 73 anos da evangelização, né? Eles recapitularam um pouquinho para refrescar minha memória, né? E o Conte Mais, ele começou lá, não o projeto em si, mas a ideia inicial de contação de histórias era em função de que em 1948 começou a ideia de criar um ambiente, um programa de estudo específico para a evangelização. Já acontecia a evangelização dos jovens e das crianças, porém era com o que tinha na doutrina, né? Era Kardec, basicamente. E daí nem sempre se tinha sucesso. E daí lá no Instituto Espírita Dia da Cruz, né, através do Spirelli e também do Hélio Castro, que era então o presidente e o vice-presidente da FEPS, convidaram a Diná Fagundes para elaborar as atividades, né, os documentos, o que seria o plano educacional para conversar com as crianças e com os jovens. E foram, assim, ela, por sua vez, convidou outras pessoas, entre elas a Cecília Rocha, né, e muitos outros, e essa equipe foi criando histórias lá no Dia da Cruz. E foi crescendo, 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 e surgindo 1.000 histórias, eles já estavam em 1960, eles já estavam com mais de 300 histórias arquivadas lá dentro da Fergus, pensando que um dia, o que eles iriam fazer? Eles pensaram em fazer livro, alguma coisa assim, mas a Diná tinha uma grande dúvida. O que eles iam fazer com a parte da autoria, né? Se cada um tinha criado uma história, não era de uma pessoa única, né? As histórias. Como é que ia ser isso? E a história foi indo. Daí, em 1960, entrou a Gladys, que é que, se vocês verem em todos os livrinhos do Conte Mais, tem ali a organização de 3 pessoas, que é a Gladys, a Heloína e a Sandra, se não me engano, depois eu dou uma conferida aqui. Mas essas 3 pessoas que organizaram todas as histórias nos livros, depois que eu vou comentar com vocês. E em 1960 elas começaram a organizar algumas coisas das histórias, assim, catalogar, vendo o que podia ser para tal idade, né? Conferindo assim por idade. E bem mais adiante, lá em 2003, que foi a possibilidade deles lançarem o primeiro livro. Eu, não é a mesma edição que eu tenho, mas aqui, que é esse aqui, que é o primeiro volume do Conte Mais, aqui com mais de... tem 263 histórias. Isso. Não, Então, o primeiro livro foi em 2005. 2003. Ah, desculpa, 2003. 2003. Isso. Até o Conte Mais, ele está fazendo 18 anos esse ano. Vai ter uma comemoração agora, dia 23 de maio, em todos os canais da federação, né? No YouTube, no Face, na TV Fergs também, e no Instagram. Podem se conectar lá, que a partir das 2 horas da tarde, é num domingo, então bem acessível a data para todo mundo assistir. Vai ter contação de história, vai ter
provavelmente também essa questão de como começou o Conte Mais, vai ter o Evangelizar e Amar, muita coisa bem legal, assim, isso, Ah, que eles programaram, assim. E acho que é mais ou menos aí, assim, que foi hum. através da evangelização e da necessidade de ter um conteúdo próprio para as crianças e para os jovens, né? E não só as obras básicas. Né? É legal porque é um trabalho de uma história de muitos anos sendo construída, né? Isso é bacana, né? E o que eu ia Em te quanto tempo perguntar? foi pensado também, né? Pois é, foi, com certeza, né? Isso a espiritualidade foi trabalhando, né? Todo esse tempo, né? Com as pessoas, né? E aí eu queria te perguntar, assim, Eliane, essas histórias tratam do que, afinal de contas? O conteúdo das histórias, né? São histórias infantis somente? Enfim, o que que é as histórias, né? Queria que tu falasse um pouquinho Uhum. sobre isso para nós. Não, as histórias, elas são para o público infantil, a partir catalogada, ela está desde os 3 anos até os 12 anos, tá? São divididas em categorias, vamos dizer assim, né, de idades, mas elas trazem um conteúdo de educação de sentimentos, né, da parte da emoção, da moral, né, e vai trabalhando a vivência da criança. Né? Nem sempre é um conteúdo assim realista, né? E sim, é fictício muitas vezes, mas é dentro dessa linha, assim, para fazer com que a criança entenda o que ela está vivenciando e, através da história, conseguir refletir, conversar com os pais, que pode ser tanto para casa, né, quanto para a evangelização. Ela não tem só cunho religioso, né, ela tem muito mais o cunho moral. E outra coisa que eu queria, de curiosidade, talvez outras pessoas tenham também a mesma curiosidade, existe algum curso do Conte Mais, né, disponível para as pessoas que queiram fazer? Tu já fez? Como é que é esse curso, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Tem um curso, agora ele está acontecendo online, né, como tudo, né, através de plataforma também. Normalmente são 6 encontros, 6 a 7 encontros, vai depender do que o grupo organizar, né? Daí tem vários, deixa eu ver aqui os temas até para a gente falar. Tem a apresentação do programa, o perfil do contador de história, a arte de contar histórias como ferramenta pedagógica, tendo os recursos também, né? O pessoal ensina, mesmo no online, eu estava dando uma olhadinha assim como é que era, mesmo no online eles estão fazendo a parte de recursos. Tem a arte de brincar e contar histórias, porque não é só contar história, depois a gente tem que interagir, então também tem a parte do brincar. Tem contando histórias de formas inclusivas, né? Que a gente sabe que para todas história para todas as pessoas e é com coração, então tem eles no curso que eu fiz, né? Teve uma equipe da Vinha que fez o curso, né? Não foi, eu digo equipe porque não foi só evangelizadores, teve uma outra trabalhadora de outro setor que também estava com a gente, mas a maioria eram evangelizadores. E a gente fez esse curso e lá eles comentaram com a gente que tinha nessa parte inclusiva pessoas cegas também, né? Podem ter o contato da contação de histórias e daí a gente tem que ter meios para que elas possam sentir, além de nos ouvir, né? A gente pode dar Uhum. a possibilidade do tato também, né? Para que elas percebam aquilo através da criação da história mesmo, né? Tu leva coisinhas fofinhas, tu leva coisas mais ásperas. Então, tudo isso tem na parte de inclusão e também agora na contação de histórias online, está tendo a história através de Libras, né? Não sei se tu conseguiu já Ah, assistir alguma do Conte Mais mesmo da Ferris, está tendo também a contação de histórias com Libras, para que seja ah, mais acessível. legal. É um leque grande que está abrangendo, né? Que está, assim, entrando em contato com outras pessoas que têm necessidades especiais, né? Isso é interessante, né? Eu não sabia do que tinha em Libras já da Já Ultimate.
no Ah, Conte Mais da Fergs, né? Que daí tem sim, sim. as histórias que são gravadas lá dentro, né? Que tem também o Conte Mais em Casa, que daí o evangelizador, né, conta da sua casa. Daí eu não vi ainda se tinha, não percebi. Mas o que é gravado lá, institucional, tem o profissional ali fazendo a tradução em Libras. Ah, E já legal. tem muitas histórias, assim, muitas histórias mesmo para assistir. E falando em histórias, tu que fez o curso e conhece, trabalha, né, com crianças menores, onde tem muito essa questão da contação de histórias. Então, tu já deve ter contato, muito mais contato, né, com as histórias do Conte Mais do que muitas pessoas. E eu queria te perguntar, assim, particularmente, alguma história que talvez tu tenha lido, que tenha te tocado mais, tenha gostado mais, ou o que tenha, para ti, tido mais relevância na questão da evangelização, enfim, de repente alguma história assim, interessante que contasse um pouco, resumidamente para nós, a história que trata essa história. Bom, todas as histórias do Conte Mais, elas trazem o sentimento, a parte do amor, né, e do respeito. Então, assim, é difícil escolher uma só, mas, assim, uma que ficou muito agora na mente foi no encontro de evangelizadores estadual agora, que eles retrataram uma história que eu já conhecia, que eu gostava muito, e eles retrataram de uma forma para contar para o público mais assim, evoluído, vamos dizer assim, né, de idade, é para o público jovem, de uma maneira diferente, sem o livro, e eu achei bem interessante, que é o das Três Peneiras. Ah, Vou resumir assim, só como é que foi o trabalho, né? O trabalho das Três Peneiras, a gente sabe que é para a gente passar tudo que aquilo que a gente for falar, né? Passar pelas Três Peneiras para ver se ela vai ser coisas boas para alguém, né? Se ela utilidade, se ela é necessário falar aquilo, né? E ser se é verdadeira, verdade. né? Isso. Então, na história lá do pessoal, que eram públicos jovens também, eles eram evangelizadores e evangelizandos também. E eles retrataram a história através do celular, né? Através do WhatsApp, formando assim, uma pessoa conversava com outra num grupo de WhatsApp entre amigos e conversava ali, fulano, tudo bem? Como é que tu tá? Daí a pessoa respondia. Aí a outra pessoa dizia, poxa, mas a tua voz não tá legal, o que que aconteceu contigo? Aí ele dizia, é que eu estava em tal lugar e não fui recebido bem, sofri bullying, né? Da história atual, né, que a gente está vivendo aí, que acontece muito, né? E Sim. daí a pessoa diz assim, não fica assim, né? Isso não é legal mesmo, isso não... Uma delas fala, isso não passa nas Três Peneiras. E ele fica sem entender e deixa assim, né? E vai passando o tempo ali, daqui a pouco eles, mas vamos mudar de assunto, vamos mudar de vibe, né? Para que ficar falando dessas coisas tristes? Tudo por áudio, né? Isso é bem interessante que ia passando os áudios, assim, das pessoas no grupo do WhatsApp. E daí alguém diz assim, mas tu viu o que aconteceu lá no Big Brother? Aquela autona lá, tá se achando, e não sei o quê, e falando assim. Aí essa pessoa que tinha falado, isso não passa nas Três Peneiras, disse, opa, vocês estão vendo que vocês estão fazendo a mesma coisa que fulano passou com o grupo, e vocês disseram que não era legal? Isso não passa nas Três Peneiras. Aí, fulano, tu tá enchendo o saco com isso, explica de uma vez o que é essas Três Peneiras. E uma forma muito interessante, né, de contar e para acessar o público jovem, né, no momento aí das redes sociais e do momento, né, que é aí das histórias vivenciadas. Eu achei bem interessante, assim, É legal essa que, e muitas outras, né? sim, sim. Não, o legal é que tu tem a possibilidade de adaptar também uma história que já existe, né, para uma outra realidade, né, que Sim, nem esse caso aí, né, foi usado sim, o recurso artifício do celular, enfim, né, sim, é bem legal, né, isso aí, né? é Então, verdade. bacana. E até o Conte Mais, eu acho que vai me perguntar provavelmente aí mais adiante, mas ele é em 4 volumes, né? E daí, Hum. nesses 4 volumes,
ele está dividido por idades. Aí, puxando desse assunto, assim, agora que tu falou, por exemplo, eu como contadora agora de histórias para evangelização de bebês, eu fiquei pensando, meu Deus, existem poucos livros voltados para evangelização de bebês até o momento, né? Se não me engano, assim, são 2 ou 3 que eu conheço por enquanto, mas deve ter até mais aí já, né, pela Férias, aí não estou totalmente por dentro. Mas aí eu fiquei pensando, até nesse curso do Contação de Histórias, a Rosinha, até, eu não fazia isso, até, a Rosinha me disse, mas tu pode adaptar a tua história, tu não precisa ler a história do jeito que ela é, né? Tu Sim, adapta ela ao teu público. E tem a historinha do Sonho de Carolina, né? Que era para falar sobre amor à família, que é a categoria dela, né? E eu falei para os bebês sobre a importância do corpo, né? O corpo como um presente de Deus. Então, dá para adaptar se tu conhecer a história, né? sim. Conhecer e gostar da história. É. Pode Né, atingir qualquer público. e outra coisa, né? Tem que ter uma criatividade também, né? Não é só pegar e contar a história, tem que ter uma criatividade, né? Principalmente para passar para bebês, né? Tu falou a questão dos 4 volumes. Tu tinha dito agora há pouco que esse ano está fazendo 18 anos, né? Então, na verdade, esses 4 volumes eles estão sendo reeditados a um desses 18 anos, é isso? Ou a Isso. cada ano foi lançado uma obra diferente? Não, né? Eu não tenho essa informação agora para te dar, que eu não pesquisei sobre isso. Mas eu sei que eles reeditam, eles revisam as histórias, eles até eu fiquei sabendo por outras fontes que eles estão sempre revisando as histórias para ver, porque às vezes tem umas palavras que não são usadas, né, mais Sim, neste momento, né, imagina, foram em 1948 foi pensada nas histórias, a maioria das histórias foram criadas nesse período. Então, tinham outro linguajar, né? Então, eles revisam, reeditam e, e vão criando, assim. Eu é, não pesquisei mesmo quando foi criado cada um. Eu sei que o primeiro é, foi em 2013. Esqueci, podia ter é. verificado. Vou ficar devendo. Não, não, eu pensei que talvez, não, eu pensei que talvez, assim, a cada ano eles lançassem um livro diferente, né? Uhum. Mas eu acho que daqui a pouco eles vão só reeditando mesmo, né? E lançando as edições lá, reedições, eu acho. Provavelmente, não sei. É, Mas isso aí fica uma coisa interessante para a gente até buscar, né? Quem for fazer dá o uma curso. olhadinha depois. É. E tu tinha E, comentado, né, que essas histórias, tem histórias fictícias, né? Mas também tem muitas histórias, acho que reais, né? Ou não? tem, Do Conte tem. Mais. Isso até eu não sabia, porque como eu sou da área da infância e sempre trabalhei até o maternal, eu nunca me aprofundei nas histórias dos maiorzinhos, né? Eu digo dos maiorzinhos a partir dos 8 anos, com exceção agora, né, com a Isabela, né, com a minha filha, que eu estou procurando outras histórias, né, para adaptar à idade dela. Eu até então não conhecia as outras. Então eu fui pesquisar, conversei com o pessoal da FEBS, me retornaram, conversei com uma das pessoas que foi a parte da organização das histórias, e ela disse que as histórias do terceiro volume, que é para as crianças de 9 a 10 anos, são histórias assim da parte real, né, vivenciadas. Por exemplo, essa das Três Peneiras está lá dentro do livro 3, que é para 9 a 10 anos. E uma assim que envolve mais a realidade, o sentimento da criança daquele momento ali que ela pode vivenciar. As demais, até os 8 anos, envolve mais animais, bichinhos, até envolve a questão da família, de amigos, assim, né? Mas são histórias mais fictícias mesmo, assim, para que elas possam entender o sentimento e a realidade que elas possam estar vivenciando. E no quarto livro, que é para a juventude, daí são histórias mais, tem até biografias, né? Histórias reais realmente, para incentivar bons conhecimentos mesmo, indo para a juventude aí para a vida adulta, né? Eles possam pesquisar mais, né? Incentivando tudo isso. Sim.
E tu comentou do livro 3, é de 9, a qual a faixa etária do livro 3? 9 Falou? a 10 anos. 9 a 10. E os outros, tu sabe a faixa, sim? Os Sim, outros sim. volumes? O volume 1, que é esse aqui que eu tenho, é do 3 aos 4 anos. Isso? Não, do 3 aos 6 anos. E o volume 2, que eu também tenho, é dos 6 aos 8 anos. E o 4, sabe? E o 4 é dos 11 aos 12, que é Ah, algo vamos ver o juvenil. 4. Isso, Já, que né? abrange até 12 anos, né? Sim. Mas que pode ser ouvida por qualquer pessoa. Eu mesma adoro histórias. Então, Não, vai né? Com depender da certeza. forma que for contada, né? E, na verdade, até uma história, por mais infantil que seja, a gente sempre tira algum ensinamento, né? A gente Exato. pode pensar assim, uma história para bebê, né? Ou para criança. Mas como é uma questão educativa, como é uma questão, assim, que busca, né, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento de valores, enfim, isso a gente, né, a essência a gente pode tirar, qualquer um pode tirar, né? Independente da faixa etária, né? Isso. Isso é legal nesses livros, né? Porque eles possibilitam isso, né? Essa possibilidade de a gente enxergar, se colocar, ou extrair dali a essência, né? Dessas histórias. Eu Tem queria um te fundo perguntar moral, também, né? isso, exatamente. Eu queria te perguntar também, aqui uma curiosidade, até anotei para te perguntar. Esse livro Conte Mais, né? Que agora faz parte desse programa. Nós temos o Clube do Livro, que é onde nós, né, tem essa questão da que a casa recebe um percentual, e também um percentual dos livros são vendidos através do Clube do Livro. Eu não sei se o Conte Mais faz parte do Clube do Livro, e se não faz parte, como é que as pessoas podem conseguir, como é que elas podem adquirir essas coleções, esses volumes aí, Conte Mais. Sim, sim. Faz parte, sim. O valor do infantil é R$ 20 e o da juventude, né, do infanto juvenil, é 23, e daí recebe um exemplar a cada 2 meses, né? É um valor bimestral que eles chamam. Como até então eu era da área infantil, por exemplo, né? Deixa eu mostrar alguns livrinhos que eu peguei. Ó, eu tenho o Biscoitão Redondo, também foi no Clube do Livro, o Lobo e os Porquinhos, A Boneca de Márcia. Esse é um livro assim bem legal para conversar com a criança sobre combinados, né? O que é combinado não dá errado. Tesourinho Azul, O Sonho de Joãozinho, A Sabrina Sabida. Sim, esses são livrinhos que eu peguei durante o clube do livro. Né? E tu também pode adquirir esses livros, daí só que daí não é nesse preço, né? São os preços tabelados da Fergs, daí dá para encomendar na nossa livraria, né? É só conversar com o pessoal e, e pode encomendar. Tem o da Juventude também, né? São outros títulos, eu não tenho nenhum ainda, mas e também tem o adulto, né? Que daí não é do Conte Mais, mas também posso Uhum. fazer aqui a propaganda, que é R$ 25 pelo Clube do Livro, né? Qualquer outro livro fora disso, acho que está em média de 35 a 40 os livros, né? Agora. Então vale muito a pena fazer parte do Clube do Livro. Pois é. E o Clube do Livro, ele tem, como eu falei antes, né, um percentual, ele vai para quem adquire, né, paga o valor, e esse valor, um percentual vai para casa e para a UME, né, também, consequentemente, para a FERGS também. Então, isso é interessante, né, auxilia toda uma cadeia, né, que precisa, né, de Exato. auxílio também, né. O que eu ia te perguntar? Oi? Deixa eu só interromper, que agora eu lembrei, eu olhei para minha cola aqui e vi que eu não falei uma coisa. Esses livrinhos todos aqui que eu peguei, né, no Clube do Livro, todos eles, a maioria, são histórias ilustradas dos volumes, né? Então, tem mais de 40 histórias aí que eles estão ilustrando, né? E fica muito mais interessante para a criança. Claro, com esse aqui, tu
faz, tu lê aqui as histórias, né? Não tem nada, né? São só historinhas mesmo. E tu que vai ter que criar a imaginação junto com a criança, né? E com a ilustração, muitas vezes a criança pode viajar muito mais dentro da história. Mas eles ainda estão no processo de criação aí dessas ilustrações, e tudo muito pensado, assim, cores, né? Desenvolvimento dos... Eu até achei bem interessante, uma coisa que no curso eles falaram, que não tem super-heróis no Conte Mais, né? Porque são coisas da nossa realidade, né? Não existem super-heróis, né? Nem fadas, eles não botam isso dentro do Conte Mais. Então tem que ser dentro da nossa realidade mesmo, mesmo sendo personagens fictícios, é dentro da nossa realidade para o entendimento da criança e da parte de juventude também. Bem legal. Eu ia te perguntar, era justamente isso, né? Essa questão desses livrinhos individuais, se eles eram parte, né, dos volumes, né? E é como falou, são partes dos volumes, mas são ilustrados com figuras, enfim, né? Que até fica mais fácil para uma criança, né? Poder chama mais atenção para uma criança, né? A questão das Sim. figuras, né? Então, isso é Eu lembrei interessante. agora aqui que tem uns outros livrinhos que não fazem parte do Conte Mais, mas estavam dentro do Clube do Livro, por exemplo, assim, e daí são do projeto da Lei Rouanet, né? Eles também criaram. E daí são histórias mais complexas, assim, não são para as crianças menorzinhas, né? Sim. Mas são bem legais também. Fala da parte da E... reciclagem também. isso é Todos os interessante. assuntos atuais. Sim, sim. A Ah, gente precisa isso é aprender legal. muito. Não, com certeza. Outra coisa que eu ia te perguntar, eu queria te perguntar assim, sobre essa questão. Quando a gente fala no Conte Mais, a gente está falando quando a gente está falando em contar a história para alguém, né? Ou seja, esse alguém vai ouvir a história. É diferente de ler a história, né? Então, quando a gente conta para alguém uma história, uma criança, um adolescente ou um adulto, essa pessoa vai ouvir, né? E diferente de ler, né? Então, a percepção dela vai ser diferente, né? Daí eu te pergunto, porque isso exige muita criatividade, né? Passar para a pessoa algo que ela vai precisar de alguma forma sentir a história, né? E aí vai ter que ter muito riqueza de detalhes, enfim. E eu queria te perguntar justamente isso, como quem vai contar a história, né? Como essa pessoa tem que fazer, quais as características, né? O que ela tem que buscar para a contação de história, vestimenta, a entonação de voz, né? Alguma caracterização especial, né? Então eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do contar a história, né? Porque quem vai ouvir, né? Não é simplesmente chegar e contar uma história, a pessoa tem que ter um envolvimento, tem que ter um... E eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso, né? Que é um desafio também, né? E Sim. acredito que não seja para qualquer pessoa, né? Chegar simplesmente vou contar uma história, não. Tem que ter um trabalho aí, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. O principal é tu conhecer a tua história, né? Primeiro saber o teu objetivo, o que tu quer atingir, né? O que tu quer passar para aquela criança, né? Ou para o jovem, né? Qual é o conteúdo que tu quer demonstrar ali, né? Que tu faça com que eles conheçam, que eles vá buscar mais conhecimento através da história, né? E daí, a partir dali, ver quais são os recursos. Existem vários recursos para contação de história. Tem fantoche, tem dedoche, tem a parte musical também, né? Que é bem legal. Tem as parlendas. No curso do Conte Mais, eles ensinaram até. Eu não conhecia com esse nome, mas tem as parlendas, tipo Cravo e a Rosa. Existe uma parlenda moral do Cravo e a Rosa. Não é, eles não brigam mais, é diferente. Sim. Então, é bem legal, assim. E o que mais? Dá para se vestir, né? Se caracterizar para chamar mais atenção. A entonação de voz, sem dúvida, né?
fazer a voz do bichinho, fazer uma voz diferente, a voz do rei, né? Às vezes, né, nós mulheres com a voz mais fininha, né? Faz aquela coisa mais grossa. Isso chama muita atenção, né, da criança. Trazer objetos também. Tu não precisa mais só contar a história com figuras. Existe também a parte assim, pega uma colher e uma faca, né? A faca não é muito indicada com criança, né? Uma colher e um garfo, uma coisa que não machuque ali, e colher de pau, mais fácil, né? Pode dali criar uma história com folhas, né? Pode criar com galhos. Existe também agora assim, que é criar pessoinhas com galhos. Então, a criatividade é tua, é do contador de história, né? Só tem que pensar qual é o teu público, qual é o teu objetivo, qual é a história que tu vai contar, para usar as palavras adequadas, né? Que tu vai ter que adaptar, caso não seja a da história, e daí, com tudo, buscar os recursos, se é através de fantoche, se é através da parte teatral, né? Se é com avental, colando histórias, se tu tiver com a criança ali perto, tu pode dar os personagens para ela ir criando, né? Colando os personagens no avental. Não falo, fugiu a palavra agora, que é fugiu a palavra. Mas é colar os personagens mesmo, né? Para ela ir criando a sua história. Então, tem várias formas, né? Só tem que encontrar a tua, né? E não adianta tentar imitar o outro, tem que achar a tua forma de contar a história para aquele teu público, né? Cada um, não existe existe vários recursos, e daí só tem que te adaptar àquele que mais fica bom para ti. Sim, e isso é legal porque tem que ter todo esse trabalho que tu falou, né? Mas algumas pessoas talvez pensem assim, não, isso não é para mim. Claro, isso tem muito a ver com a questão do gosto de cada um também, né? Mas talvez a pessoa goste disso e pense, não tem jeito. Mas na verdade, acho que todos podem, né? A sua maneira, né? Como tu mesmo falou, não é querer imitar ninguém, mas a sua maneira todo mundo pode contar uma história, né? Eu acho que isso é legal também, né? Principalmente por evangelizadores, né? Então, principalmente aqueles que estão começando, né? Talvez, não tem o jeito, mas cada um tem o seu jeito, né? Eu acho que essa questão dos livros aí, contar a história, possibilita justamente isso, né? Cada um achar a sua maneira de contar, né? De reproduzir isso, né? Para quem está ouvindo, né? É um desafio, principalmente para criança. Sim, só não pode ser, assim, pego de surpresa. Tu tem que conhecer teu conteúdo ali. Sim, vai pegar uma história e vai ler na hora ali na frente da criança, né? Pode ser que tenha alguma coisa que, de repente, tu queria ter trabalhado em outro momento, ou não é o momento ainda de trabalhar. Então, tem que conhecer primeiro isso. E a criança percebe quando tu não tá lendo o que está escrito ali. Se tu tá com um livro ali, ela percebe. Não, com certeza. Eles são bem perspicazes, né? São. E é legal essa questão da contação de história, né? Porque, na verdade, a contação de história sempre existiu desde a época lá dos gregos, né? E até o próprio Cristo, é interessante a gente analisar assim, Jesus, né? Porque naquela época de Jesus, a grande maioria das pessoas, daquela população que vivia lá à volta de Jesus, eram pessoas analfabetas, não sabiam escrever nem ler. Então, tudo que Jesus falava, o jeito que ele falava, era justamente para que as pessoas pudessem gravar, né, mentalmente as palavras dele, né? Então, ele já falava de um jeito, né, ele contava as histórias através de parábolas, mas também as coisas que ele falava era justamente para marcar, para que as pessoas pudessem absorver e ficar fixado na mente, né? E não, eles não sabiam escrever, não tinham, claro, alguns escreviam, sabiam, né? Mas alguns não, a maioria não sabia. Então essa questão do Cristo, né? Ele veio também ensinar, eu acho, para nós é justamente essa maneira de passar de uma forma uma história para que a pessoa que vai ouvir possa absorver da melhor maneira. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Da contação de história. Eu adoro história, sinceramente, eu sou um apaixonado por história, né? Tudo que é tipo de história, tem muito livro de histórias reais que eu gosto muito,
né? E a história, de modo geral, acho que ela é muito interessante, traz muitos ensinamentos para nós. É um papel, um trabalho muito bacana, Sim. contação de história. E Ah, falando das parábolas, eu lembrei de é, uma história com a evangelização do maternal, que a Rosane, como minha parceira lá, a gente estava trabalhando parábolas, né, com as crianças, e a gente trouxe a história do óbito da viúva. E as crianças acharam o máximo. Daí a gente levou botõezinhos, né? E daí a gente fazia com que cada um desse, né? Fizessem as suas doações. Elas acharam o máximo aquilo de delas representarem a história, né? De uma parábola que Jesus contou, assim. E elas queriam repetir, repetir. Eu sei que a gente tinha outras atividades propostas, né, no dia da evangelização, e elas queriam era pegar os botõezinhos que representavam as moedas, né, para depositar lá no. é Foi muito legal, né? legal, assim, Isso é bacana também, né? Envolver as crianças, né, na história, né? Para na contar a história, história. eles participarem, né? Isso é Sim. bacana também, né? Agora no online não está tendo muito É sim, como, né? A não é ser sim, até os maiorzinhos que dá para fazer aí as atividades através das plataformas que a gente pode conversar, né? Agora, sim. no É, mas, gravado não está dando muito, mas a gente vai se não, mas, adaptando, vai tentando é, criar. mas quando voltar vai dar para fazer, com certeza. Ah, sim, com certeza. Verdade. Ah, Eliane, nós já estamos chegando no final do nosso ponto. A conversa tá boa, né, essa questão de contar histórias, essa questão aí de o pessoal conhecer, né, esse programa Conte Mais, que é um programa que já está há muito tempo, né, eu nem não tinha também esse conhecimento desde quando já tinha começado. Então foi um papo, uma conversa muito boa, muito esclarecedora, com certeza. Te agradeço bastante, assim, por ter aceitado o convite, né, foi muito bom a gente ter conversado, esclarecido isso para o pessoal, né, que é o objetivo desse nosso trabalho, né, Digi Estudo, é justamente isso, trazer, né, coisas relacionadas à doutrina ou curiosidades, né, que envolvem a doutrina espírita, né, que possam ser abordadas pela doutrina espírita, e ligado diretamente com a evangelização, que é esse caso aí do programa Conte Mais, né. Então, te agradeço bastante mesmo, né, fiquei bastante feliz, assim, a gente poder ter batido esse papo aí. Eu queria que tu falasse agora, passar a palavra, te despedir, fazer tuas considerações, para que a gente possa encerrar a nossa atividade. Certo. Bom, primeiro, eu que agradeço, né? Eu tenho muito a agradecer e o quanto eu aprendi pesquisando mais também sobre o programa, né? E tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que organizou também as histórias, assim, foi bem legal esse processo. Então, isso é para a vida, né? É conhecimento, e é isso que o Conte Mais tenta trazer, né? Fazer com que a criança, desde lá de pequenininho, lá da barriga da mamãe, né? Que dá para contar a história desde a barriga, né? Então, vai Sim, lá conversar e vai contando histórias e incentivando que essa criança possa ter curiosidade, né? De conhecer outras coisas, de ver, como que é a florzinha, como que é a borboleta que a gente conversou na história, começar a observar a natureza, né? Então, é daí que vai crescendo as possibilidades, né, de crescimento, né, desses serzinhos que a gente ama tanto. Né? Então, só digo isso: contem histórias, ouçam histórias. Não é porque é para criança, tem muita coisa legal. Pode ir lá no Projeto Conte Mais da Fergus, tem muitas histórias legais para ouvir. A Vinha, né, tá pretende, com esse curso a gente pretende, né, quando for possível, ter também nosso espaço Conte Mais dentro da Vinha de Luz ali de Cachoeirinha. Então, futuramente aí a gente já até pensou no espaço, a gente já tentou criar coisas, mas aí não foi possível ainda, mas será, né? Então vamos ter também nosso espaço Conte Mais dentro da nossa Vinha de Luz e aproveitem, contem histórias aí, já que estamos em casa, peguem os livros, inventem histórias também, isso também é muito bom. é, Isso aí, muito obrigada mesmo pela oportunidade.
Legal, obrigado de novo, novamente, né, por ter trazido esclarecimentos para nós aí. E fica o convite, né, pessoal, para todos nós aí, quem tiver interesse, né, participar, se inteirar mais dessa questão desse programa. E também o convite aí, né, para o pessoal, né, que está assistindo os trabalhos aí desse Digi Estudo, né, esse projeto nosso, né, do Digi, que está se expandindo, né, nada impede que ele possa ser compartilhado, né, com outras pessoas, né. Como eu falei, é um trabalho a cada 2 domingos, né, é lançado lá no canal do YouTube da Vinha. Então, se puderem assistir os outros trabalhos, acompanharem os próximos que virão também, auxiliar lá nas curtidas, né, nos likes lá, que ajuda bastante, né, a divulgação, ajuda bastante a Vinha, né, nessa questão da gente comentar, né, esses assuntos importantes, relevantes, né, que é a evangelização, que é a doutrina espírita, e enfim, vários outros assuntos que são importantes a gente estar sempre por dentro falando. Certo, gente? Queria agradecer, então, a todos, Eliane novamente, e a gente fica o convite para o próximo encontro e o próximo trabalho do qual nós vamos abordar aí, certo? Então, grande beijo no coração de todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Tchau, gente. Muito tchau. obrigado.